Ó, esse assunto, eu tô vendo que tá entrando nesse assunto aqui, e isso tem a ver com a surpresa que a gente vai falar no final da live. Sim, Mas para antes quem de tiver. falar da surpresa, eu quero lembrar pra todo mundo que tá assistindo aí, que já estamos chegando no final da nossa live infinita, né? Mas Que se está se provou encaminhando finita, para o então. final. Então já é o aviso que eu estou te dando, que você só tem poucos minutos, tá? Para poder assinar a BP Select com 20% de desconto. E ainda poder garantir aí, ó, entrar no sorteio dessa caneca aqui, top do Invasão Bolchevique. Invasão Bolchevique é o nosso documentário, o primeiro documentário original aí, exclusivo para membros, né? Já está na plataforma, o pessoal já está assistindo, já tem gente comentando lá na plataforma. E eu queria aproveitar para falar agora no final do Invasão Bolchevique e como Invasão Bolchevique, porque você pega o Invasão Bolchevique, é a Revolução de 1917, pô, tá muito distante isso. Como é que essas ideias revolucionárias, né, que começou lá atrás, e aí, pô, você tem essas três figuras centrais que a gente fala no documentário, o Lenin, o Trotsky e o Stalin, né? Como é que todas essas ideias do passado pautam o presente hoje, né? Quero passar a bola pro Freire, só quero fazer um comentário que pensei em fazer várias vezes, mas vou fazer agora. Por favor. Que eu vejo todo mundo falando, pô, esses eventos lá atrás, 1917, lá atrás e tal. É uma visão extremamente... Pra mim, é tão curto prazista quanto a galera que fala, meu, estamos há 70 anos sem guerra, como é que vai ter guerra? Sim. Sabe? É um prazo... Desculpa, 70 anos no prazo... Não é nada. Não é nada. Nada. E 100 anos, que é o caso da Revolução Russa também. Tem, Sim, uma é muito famosa curta. tem uma famosa anedota que o jornalista perguntou para o Mao Tse Tung o que ele achava da Revolução Francesa, isso em 1960. E ele olhou para o jornalista e falou, Revolução Francesa em 1789, ou seja, 200 anos de diferença. Ele olhou para o jornalista e disse, muito cedo ainda para dizer. Então, às vezes nos falta um pouco essa paciência histórica de olhar, não, peraí, 1917 e 2020 está colado. Sim, na verdade, eu acho que o século XX a gente tem que olhar para ele com outra cabeça. A nossa cabeça é como se o século XX fosse o eterno. Porque todos nós fomos educados um pouco nessa versão Que veio a internet, aí a galera fica, porque agora as Fica coisas... parecendo que assim, o século XX, primeiro, ele é infinito. Ele é o século para acabar com o fim da história, como alguns colocaram. A democracia liberal ganhou, a tecnologia vai ser infinita e esse modo de vida nosso vai durar para sempre. Essa é uma visão que todos nós compramos em maior ou menor medida. E talvez não seja. Só cresce. Historicamente falando, provavelmente não será, inclusive. E as coisas não vão acontecer desse modo. Porque você tem grandes guerras, você tem mudanças civilizatórias e quando você olha para o presidente atual, ele não está com uma cara de que ele vai ser sustentável por muito tempo. Por várias coisas, crises econômicas, decadência urbana, você olha para cidades grandes e vê elas caindo, as coisas não parecem ter Falta uma... de coesão social. Falta de total. coesão social, brigas, falta de um projeto coeso. Você olha para os países e fala, os Estados Unidos parece muito claramente qual é o projeto americano. Não, você vê, na verdade, uma cisão social cada vez maior, os países com uma instabilidade muito grande. E eu acho que essa guerra da Rússia com a Ucrânia é um sinal dessa instabilidade da ordem que foi construída, é um sinal de que as coisas não vão funcionar desse modo. Você vê o próprio modo como a China construiu a economia dela, é um modo para se blindar de uma queda do Ocidente, porque a China investiu em recursos primários, infraestrutura, comprou ouro pra caramba, então você já vê como eles estão lutando uma guerra de longo prazo, pensando que o Ocidente pode simplesmente acabar mesmo e eles vão estar lá surfando a onda. Então, acho que a ideia de que 100 anos... E olha, esses 100 anos aconteceu realmente. Surgimento da imprensa, surgimento de boa parte dessas democracias que a gente está falando, surgimento de novos meios de locomoção, novas vias tecnológicas. Tecnologia de comunicação. Que é outra cultura, sim, mas está tudo relacionado, não é uma coisa... Não é que não está relacionado... É o mesmo ciclo civilizacional. É o mesmo ciclo. Então, entre a Revolução Russa e o surgimento da imprensa, das democracias liberais, de um novo sistema econômico monetário, o processo histórico é o mesmo. Então, esse processo histórico ele vai ter um ciclo, ele vai começar, ele vai acabar, e ele vai culminar em algo. Não acho que a Revolução Russa faz muito tempo, acho que ela faz parte... A Revolução Russa tem muito a cara desse mundo da nova tecnologia, da nova onda. É uma reação contra, em muitos aspectos. Mas as reações contra fazem parte do processo. Então, eu não acho que a gente está muito diferente do século XX, não. Não acho que a sociedade agora
porque a gente tem internet, agora tudo é diferente. Cara, tudo vai ser muito parecido em muitos aspectos, e as guerras vão ser muito semelhantes a guerras do passado também. Não vão achar que... O Tocqueville falava da briga Estados Unidos e Rússia. É muita ingenuidade. O século XIX era cheio de discussões. Será que a China vai ser o grande tema da discussão geopolítica do mundo? Então é muita ingenuidade nossa achar que agora, do nada, as coisas são diferentes. Meio que as nações continuam com uma semelhança muito forte entre si. O que é a Revolução Russa? Uma briga entre uma visão nacionalista e uma visão globalista, uma briga entre uma centralização de recurso e uma distribuição forçada de recurso, uma rearticulação dos poderes para compor, como vamos compor essas novas democracias, esses novos centros de poder, etc. A gente continua brigando isso até agora. A briga ali na Ucrânia é essa. A gente diz que é democracia. A Rússia diz, isso aqui não é democracia, isso aqui é intervenção americana. Eu não faço fronteira com a Ucrânia, eu faço fronteira com os Estados Unidos disfarçado. É proxy. Né? É war by proxy. Isso aqui é um país que é uma máscara para uma versão virtual dos Estados Unidos. É um avatar dos Estados Unidos, não é um país. Então, a Rússia e a China querem postergar um pouco mais um ciclo civilizacional, que é o ciclo civilizacional das soberanias nacionais, com suas formas de governo, transacionando economicamente abertas, mas culturalmente mais fechadas. Esse é mais ou menos a visão de cada um deles, com milhões de diferenças. Eles querem inovar nisso, eles querem botar um sistema econômico de livre mercado com força total da mão de ferro do Estado. É a experiência da China. Muito bem sucedida até aqui, tá? Então, e de outro lado, a gente quer, quando eu digo a gente, eu estou dizendo só geograficamente, tá? Eu não quero. Mas nós queremos partir para um novo ciclo civilizacional, que é a derrubada das fronteiras nacionais e da soberania nacional na constituição de um governo global mais ou menos centralizado. O que eu quero dizer com isso? Subir a força... Quais são as coisas mais importantes de cada estamento? Ah, cara, é controle de orçamento? Qual é a pauta cultural? Sei lá. Sobe isso aí para uma hierarquia global e a gente governa dessa forma. Isso é bom para as relações comerciais e isso hegemoniza a cultura. Isso é possível falando agora, porque agora a gente tem tecnologia para conectar a comunicação, agora a gente escuta a mesma música em todos os lugares do mundo, a gente lê os mesmos livros. Saindo daqui da live agora e assinando a BP Select, a pessoa vai ter uma experiência. Assiste o Invasão Bolchevique. É impossível não ver paralelos com o que está acontecendo agora. E a gente já construiu o documentário de uma maneira que facilita para as pessoas verem esses paralelos. Acho que tanto o curso do Lucas já tinha esses paralelos bem traçados, do modo como constitui, até a terminologia, estratégia das tesouras já facilita essa associação. Não quero dizer com isso que a gente quis usar o curso para falar dos eventos contemporâneos. Não, é até o contrário. Para entender os eventos contemporâneos, tem que voltar para o passado para entender o que aconteceu. Acho que isso é mais correto de falar do que projetar o passado no futuro, né? Mas esse período de 100 anos, engraçado porque a gente falou da Guerra Napoleônicas para a Revolução Russa. Sim. Entre as guerras napoleônicas para a Revolução Russa, tem o mesmo período que entre a Revolução Russa para a gente. Nós estamos no mesmo status quo, com muitas mudanças de meios, que é a Revolução Francesa, ela bota um novo status quo. A gente não é mais governado por senhores feudais, a gente é governado pela burguesia e pelo capital. Até aqui está tudo igual. Mudou várias coisas, mas está tudo igual, essencialmente falando. Sim. A gente está nesse mesmo ciclo civilizacional da Revolução Francesa. Nós somos filhos da Revolução Francesa. Liberais, liberdade. Socialistas, igualdade. Fascistas, fraternidade. Todo o século XX é permeado da liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. São as ideologias da Revolução Francesa. É consensual isso no século XX. É tudo uma resposta àquele evento, que é o grande fundador desse ciclo civilizacional. Até porque ninguém chegou com um projeto Habsburgo para o século XX. Os projetos são projetos modernos. E entre Pedro o Grande e a Revolução Russa tem mais tempo do que entre a Revolução Russa e a gente. Isso. Essas coisas é muito bom para as pessoas verem como os processos históricos não começam hoje. Então, o que vai acontecer com o Brasil no próximo ano, o que vai acontecer com os Estados Unidos daqui a 10 anos, o que vai acontecer com a Rússia, com essa guerra agora, isso não vai ser determinado só pelo que está... Por isso que, às vezes, as pessoas podem até pensar, poxa, por que estão conectando a guerra da Rússia e da Ucrânia com a invasão russa? Sim, o próprio Putin está há 20 anos no poder, pô. Bom, primeiro... Ele vai bater o Stalin. Ele vai bater o Stalin daqui a pouco. Primeiro a gente está conectando, não é a gente, o próprio discurso da guerra já está conectando esses eventos. As pessoas estão usando para lados opostos. E acho que o nosso papel aqui não é dar uma narrativa de a Revolução Russa é isso em relação à guerra da Rússia e da Ucrânia. Não é esse o nosso papel. Nosso papel é falar, olha, existe um processo histórico coeso.
E aí a aplicação dele fica a cargo do espectador também. O espectador poder julgar como isso se aplica na cultura dele. E isso que o Lucas, você quer complementar? Sim, nós começamos a live falando de ciclo civilizacional. Lembra disso? Sim. Que são ciclos civilizacionais e por isso que estudar a Rússia é importante. Nós estamos agora no momento que o Eric Wegelin muito usou nas categorias de análise dele, que era um cientista político muito forte do século XX, que é um momento de ruptura desse microcosmo civilizacional, do cosmion, que ele chamava. Nós estamos no momento de ruptura. Se essa ruptura vai acontecer ou não, vai depender de 1000 fatores. Mas o fato é, o que é esse novo ciclo que está sendo proposto? É o ciclo do governo global. Através de controle tecnológico, social, hoje já se tem os meios e tem gente convencida de que quer fazer isso. Existe uma hegemonia cultural que favorece. E quando tem uma hegemonia cultural, mudam-se as ideias, mudando as ideias, existe viabilidade política. De outro lado, nós temos uma parte do mundo que não fez parte desse plano. China, Rússia e Oriente Médio. Eles não fizeram parte desse plano. Não está fácil integrar com eles. Sim. Então, esse conflito ele é quase inevitável. Sim. Porque eles pensam muito diferente. A carta não chegou, né? Ninguém chegou e falou avisando, olha, Cara, agora nós temos uma ordem que as nações de vocês vão acabar, Quem é que assinou? vão fazer parte da nossa. Quem é que assinou? Quem é que onde que eu assinei isso aí? Entendeu? Eu acho que a grande... Eles acham que você assinou porque a gente deu dinheiro pra você em 1970. Isso é mais ou menos... Não, quando eu te dei dinheiro, eu tava achando que você estava assinando. Eu falei, não, cara, eu peguei o seu dinheiro pra fazer o meu negócio. E galera...